Segura, segura! Eu vim te entregar aqui uma mensagem de Deus. Eu vim correndo só para te lembrar uma única coisa. Quem planta o mal, colhe o mal. E quem planta o bem, colhe o bem. Tem gente que passou na sua vida e só fez maldade. Algumas pessoas passaram na sua vida e só fizeram um vendaval assim, ó, uma ventania. Mas o Senhor manda te dizer que a colheita na sua vida vai ser próspera. A colheita na sua vida vai ser próspera. Porque Deus conhece o seu coração. Tem gente que fica feliz em querer atrapalhar a vida dos outros, em querer fazer bagunça, mas você é conhecida por Deus. E o Senhor manda te dizer hoje, na tua vida, a colheita vai ser próspera. E o que estiver atrapalhando, vai ter que sair. Declara assim, eu tomo posse, em nome de Jesus. Mensagem para os caloteiros que tentam enganar você, achando que você é alguma boba. A mensagem é clara. Ela está se fazendo de tola, mas está sabendo de tudo. Ela não fala nada, mas sabe ouvir e guardar informação. Porque algumas pessoas acham que estão fazendo você de besta e até te chamam de otária. E não é essa a colocação correta. Você tem visão de Deus. O negócio é porque você prefere manter o sigilo, ficar calada, sem precisar dizer nada. E no momento certo você vai agir. Coloque essa mensagem nos seus status. Os caloteiros da sua vida que tentam atrapalhar e até fazer você de boba, se preparem. Porque por esses dias, a atitude que você vai tomar vai arrancar tatu da toca e expulsar o urubu do toco. Os entendedores entenderão. Toma posse aí, viu? Deus te abençoe. Eu sou cristão, mas não sou o seu tapete. Não pense você que você vai dizer o que quer, você vai me colocar onde quiser e vai ficar por isso mesmo. Porque tem dias que nem eu mesmo me suporto. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu prefiro ser sincero com você do que falso. Porque tem gente que acha que porque você é cristã, porque você é de Deus, você tem que estar na sola do pé delas, você tem que estar no chinelo delas, você tem que estar sendo humilhada e pisada. Deixa eu dizer uma coisa para você, abre bem teu olho. Deus não te salvou para você ser chinelo de Satanás. Se tem gente na tua vida que não te respeita, coloca para longe, escanteia. Roberto, mas eu sou de Deus. E quem é de Deus tem que ser humilhado toda hora? E quem é de Deus tem que ser maltratado toda hora? E quem é de Deus tem que ser desrespeitado? Eu não sei você, mas já tem um tempo que eu comecei a colocar muita gente no devido lugar. Se eu fosse você, eu começava a fazer isso. Tu vai ver como tua vida melhora e como Deus vai te abençoar muito mais. Imponha limites. Não é porque são seus parentes que você vai deixar fazerem o que quiser. Porque quando você mais precisa, não tem quem lhe ajude. Mas no momento da crítica, eles aparecem como se fosse um exército, um time de futebol. Olhe, eu não sei com quem eu falo, mas eu sei que tem uma direção certa. Imponha limites. Se for preciso, bloqueie. Não é porque é parente que você vai deixar fazer o que quer com você. Se for preciso, bloqueie, se ausente. Se você já conversou e continuam desrespeitando você, faça questão de manter distância. Porque vale mais ter paz do que querer agradar todo mundo. E no final de contas, você sabe quem é que fica e quem é que nunca veio. Se essa mensagem faz sentido para você, declare, faz sentido na minha vida. E se quiser, compartilhe nos seus status. A próxima chave é da sua casa. A próxima chave é a vitória da sua casa. A palavra de Deus diz no Salmo de número 105, no verso 15: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Hoje eu venho falar para quem recebe e quem acredita. A próxima chave vai ser da sua casa. Porque às vezes a gente serve a Deus, mas não tem fé no que Ele fala pela boca dos profetas.
E se você é uma pessoa de fé, você já vai escrever aqui nos comentários: eu creio na bênção da minha casa. Eu vou lhe dar 3 segundos para você escrever. Eu sou ousado mesmo. Eu creio na bênção da minha casa, porque eu profetizo que a próxima chave é da sua casa, para que você saia desse aluguel. Talvez você esteja morando até no quintal da casa de alguém, mas eu profetizo que a próxima chave é da sua casa. Tu crê nisso? Então declara: eu tomo posse. E salva esse vídeo, tá? Só para ficar de testemunho, em nome de Jesus. Você deixou de prestar na boca de algumas pessoas porque você não serve mais a elas. Você não tem mais utilidade porque você deixou de fazer a vontade delas. Você deixou de aceitar os caprichos, porque na vida é assim. Você só tem utilidade enquanto você serve. Você só tem utilidade enquanto você tem alguma coisa a oferecer. Deixe de servir a alguém e você vai saber o preço e o valor que essa pessoa lhe dá. Deixe de ser útil e rapidamente você vai ver o quanto algumas pessoas vão fazer questão de lhe apedrejar, de lhe criticar. A vida é assim. A gente só tem valor pela utilidade que exercemos para alguém. Mas sabe alguém que nunca vai te desprezar pelo que você é? É Deus. Você falha, você cai, você tropeça e Ele está lá, lhe fortalecendo, lhe ajudando. Esse vídeo veio para você e não é obra do acaso. É o Senhor dizendo: não crie expectativas no ser humano, crie expectativas em Deus, porque Ele sim, nunca vai te abandonar e nem te decepcionar. Se essa mensagem falou contigo, declara: eu tomo posse aqui, e já deixa o seu nome para receber a oração. Deus te abençoe. Eu não vou dizer o que você está querendo, mas eu vou te falar hoje o que você precisa. Você precisa começar a cuidar mais de você, a olhar para dentro de você, a reservar um tempo com você mesma. Você precisa começar a se cuidar melhor. E quando eu falo cuidar melhor, eu não estou dizendo só no pentear do cabelo, só no organizar do rosto, não. Eu não estou falando só da sua saúde nem da sua estética, mas eu falo cuidar também da sua alma, seus momentos espirituais, momento de reflexão. A vida não é feita só de resolver problemas e sobrevivência. Algumas pessoas só vivem em prol de resolver problema dos outros, de resolver os próprios problemas. Estão muito atarefadas, cuidando dos problemas à sua volta e esquecem de cuidar de si próprio. Eu acredito muito que Deus ele não mandou essa mensagem para você à toa. Se Ele inseriu no meu coração é porque eu preciso dizer. E anote isso aqui que eu vou lhe dizer. Olha, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. É isso mesmo. Eu vou ler aqui. Quero partilhar com você, para você pegar esse código, tá? Para você pegar esse código aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Veja só. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa é uma direção de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na primeira epístola. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa se cuidar. Às vezes você passa uma boa parte da sua vida só se destruindo, se cansando, se contaminando, se deixando levar por pensamentos, conversações e às vezes até problemas que nem são seus. Se cuide. Não era o que você queria, mas é o que você precisa. Esse é o seu alimento de hoje. Se essa mensagem faz sentido na sua vida, escreva aqui nos comentários: começo a me cuidar hoje, em nome de Jesus. Você se tornou tão insuportável de repente. Você se tornou uma pessoa tão azeda de repente. E repentinamente você se tornou uma pessoa desagradável. Porque você desistiu de ser o que algumas pessoas queriam que você fosse. Porque você desistiu de querer agradar todo mundo. Porque você desistiu de querer fazer todos se sentirem bem com sua presença. Quem vive tentando agradar todo mundo não agrada ninguém.
Jesus, ele veio cumprir o seu propósito e não agradou a todos, porque nem todos estavam dispostos a entender e a aceitar o seu propósito. Por que é que Judas traiu Jesus? Eu vou te explicar. Judas achava que Jesus viria causar uma rebelião, uma dissensão, provocando uma guerra em Roma. Judas era da cidade de Cariotes ou Cariotes. Cariotes ou Iscariotes. É palavra meio complexa, mas vai sair. E como Judas percebeu que Jesus não veio para fazer o que ele pensava, para cumprir a guerra, para realizar uma revolução, Judas decide se vingar, fazendo o que? Trair. Ele vende Jesus pelas moedas que você já sabe. Eu vou até deixar explícito aqui, escuta isso aqui. Olha, algumas pessoas, preste atenção, algumas pessoas, elas fazem questão de lhe apoiar até o dia que você satisfaz elas. Mas no momento que você decide não atender mais os requisitos delas, elas se manifestam. E é nesse momento que Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Judas vai fazer com que Jesus seja levado até os romanos. Preste atenção nisso aqui. E é o texto que vai dizer, Mateus 26,14. Judas, ele decide vender Jesus. Anote isso no seu coração. Você se tornou amarga para algumas pessoas porque você não satisfaz mais a vontade delas. E o fato de você não atender a necessidade dessas pessoas vai fazer com que elas se virem contra você. A escolha é sua. Vai decidir ser o que Deus lhe chamou para ser ou vai ficar puxando o saco de gente que não quer nada? E teve gente que saiu da sua vida achando que você ia chorar, implorar, pedir para voltar, ia babar no chão, ia entrar em depressão, cortar os pulsos, passar fome e até mesmo se suicidar. Mas não foi isso. Depois que saiu da sua vida, você entendeu o caminho da superação, você abriu os seus olhos e percebeu que você não era dependente dessa pessoa. E eu digo isso de modo geral, porque existem pessoas que cruzam o nosso caminho, que entram na nossa vida e depois elas decidem bagunçar. E quando saem de cena, acham que vai dar tudo errado. Acham que você não vai superar. Foi o contrário. Você se superou. Você mostrou como é que se regenera. E hoje, eu vim só bater parabéns para você e lhe dizer que show você deu. Essa fase ruim vai passar e você vai guardar essa experiência como testemunho. Deus está prestes a lhe abençoar de um jeito fora do normal. E você precisa lembrar disso. Antes que venha o sol, antes que a alegria venha pela manhã, o choro dura uma noite. Está escrito em Provérbios, não, em Salmos de número 30. E eu vou lhe dizer algo. O que vai acontecer na sua vida é algo extraordinário. Mas antes do extraordinário, você precisa superar e ter resistência. A fase que você está vivendo de dificuldade hoje, logo, logo ela será apenas uma lembrança. Logo, logo ela será apenas uma memória. Sabe por quê? Porque não há vencedor sem luta. Todos que vencem, lutam. Todos que ganham um troféu, ganham, não recebem, porque ganhar é algo de forma sem esforço. Mas todos que recebem, batalham. E eu venho lhe dizer hoje, logo, logo, você só vai ter o testemunho, porque essa luta já vai ter sido vencida. Amanhã será o dia mais feliz da sua vida. Tu acredita no que Deus me manda te falar ou tu não acredita? Porque eu tenho uma responsabilidade aqui e eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Escuta isso aqui. Está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o dia de amanhã vai ser o dia mais feliz da sua vida. Por quê, Roberto? Porque assim que você acordar, você vai olhar para as suas mãos, você vai respirar e você vai dizer glória a Deus por mais um dia. Porque o dia de hoje já está se indo, já está em movimentação. Mas Deus também já preparou o dia de amanhã. E no dia de amanhã, você terá outras vitórias, além das de hoje. Você sabia que você também vence quando você suporta uma luta? Você também vence quando você suporta mais um dia? Você também vence quando você soluciona seus problemas? As lutas de hoje já estão passando. O dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Entre em concordância dizendo assim: eu tomo posse. Se preocupe com você. Porque quem mais vive tentando atrapalhar a tua vida, queria mesmo era estar no teu lugar. É a síndrome de Judas. Se não faz o que eles querem, se rebelia. Quem anda tentando destruir você com palavras, com fofocas, com picuinhas, queria mesmo era estar no teu lugar. Queria ser você. E na pior das hipóteses, todo traidor, todo perseguidor, todo hater é um fã disfarçado de inimigo. Para não dar o crédito que você é uma pessoa que merece o respeito desse que te persegue, ele prefere ser inimigo do que concordar que Deus é contigo. Fique em paz, se cuide, olhe para a sua vida. Não se preocupe com o resto, não. O resto que se dane. Mande se lascar para o cesto dos infernos se quiser ir. Mas não perca sua paz com Deus e não perca o equilíbrio. Mensagem dada. O espírito da morte bateu na porta da tua casa ainda essa semana para tentar te fazer ter um mal súbito, um ataque fulminante. Como seria algo de repente, sabe? O inimigo tentou ceifar tua vida essa semana. Bateu assim, ó. Eu vou entrar. Só que quando tentou entrar na tua casa, sabe quem se apresentou? O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que cura e aquele que fere. Aquele que multiplicou os pães e os peixes. Foi Jesus. Jesus decidiu proteger você do ataque de Satanás, da fúria das trevas. O Senhor essa semana derrubou o cavalo e o cavaleiro. Aleluia. E você tá aí, segurando esse telefone e com o coração cheio de alegria, dizendo foi verdade, porque eu sei que Deus falou contigo. E hoje Ele lhe trouxe para dizer, foi eu quem livrei, fui eu quem protegi, fui eu quem disse, da porta para dentro, o comando é meu, da porta para fora, se ausenta. Vai-te de ré, Satanás. Deus protegeu você. E hoje, como mensageiro, eu venho lhe dizer, agradeça. Agradeça porque o mal que você receberia foi derrubado no nome do Senhor Jesus. Acaba de chegar uma mulher que está precisando muito de uma vitória. E Deus falou que é contigo hoje que essa vitória vai acontecer. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. A vitória é para hoje. E sabe que o Senhor manda te dizer que está chegando como vitória para você? A tua força estava indo embora, mulher. O desânimo, um desencorajamento estava se alojando da sua vida, mas hoje tu crê nos mistérios de Deus? Hoje Deus está colocando força. Olha, seja uma pessoa espiritual e toque aqui na minha mão pela fé. Toque na minha mão pela fé.
eu profetizo força, profetizo ânimo, profetizo coragem. E em nome de Jesus, que toda a obra do mal caia por terra na sua vida, para a glória do Eterno. Se você recebe, digite amém nos comentários e coloque esse vídeo nos seus status, porque outras pessoas também precisam de renovo. Toma posse aí e que Deus te abençoe. Não é o número da Mega Sena não, nem o número da virada, mas é o número do horário que Deus vai te entregar uma grande vitória. Tá com pressa? Ou se não tiver, escute com atenção e se tiver, salve esse vídeo. O Senhor manda te avisar hoje que amanhã, às 6 horas da manhã, é o que você ouviu, 6 horas da manhã, Deus estará entregando dentro da sua casa assim, ó, vai cair como uma correspondência espiritual dentro da sua casa. Uma grande e maravilhosa vitória do Senhor. Mas é uma bênção espiritual. Deus está enviando para dentro do teu lar, para dentro da sua casa. E Ele me pediu para eu parar aqui 1 minuto do meu tempo e dizer: avisa que o horário é 6 da manhã. Entre em concordância, escreve assim: 6 da manhã na minha casa, porque esse é o horário da bênção que está chegando para você bem cedinho. E se tu crê e toma posse, declara batendo no peito: eu recebo essa bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Só as pessoas que sabem ouvir a voz de Deus vão ficar nesse vídeo. Porque talvez você desista de continuar no que Deus te falou se você não ouviu o que eu tenho para dizer. Tá entendendo? Se você não ouviu o que eu tenho para dizer, você vai desistir. Vai. Porque Deus sabe o que você precisa. E Ele também sabe o que o diabo tem tentado colocar na tua mente. Olha para mim aqui. Desiste não. O teu sonho foi gerado por Deus no teu coração. Eu sei que às vezes o desânimo bate na nossa porta. Eu sei que às vezes nos falta fé, nos falta força, nos falta tanta coisa. Mas se você parar agora, só quem perde é você. E se você é uma pessoa dessas que acredita nas mensagens do alto, já venha declarando aqui: eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque se você desiste, só quem perde é você. Roberto, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou enfrentando. Realmente eu não sei, mas Ele sabe. E Ele me pediu para eu te entregar esse aviso. Não entregue os seus pontos. Não desista do que Deus colocou na palma da sua mão. Olha, o propósito é teu. Foi Deus quem te deu. Então continua firme. Ergue tua cabeça e marche para o alvo. Tome posse dessa palavra, tá? E que Deus abençoe.